Olá! Hoje estamos chegando ao final da nossa disciplina Estratégias Políticos Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos. Nas últimas aulas, nós temos ouvido um pouco sobre quais estratégias nós podemos utilizar para tornar nossas aulas mais atraentes, para motivar os nossos alunos a adquirir novos conhecimentos e, principalmente, inserir neste mundo que muitas vezes eles foram excluídos por alguma necessidade social, né? E na aula de hoje, na nossa quinta aula, nós vamos ver um pouco sobre a leitura e a literatura para a educação de jovens e adultos. Nesta aula, nós vamos ver a prática e o incentivo, né, à leitura na educação de jovens e adultos e a importância que a leitura e a literatura têm para a educação de jovens e adultos. Nossos objetivos são reconhecer as vantagens da leitura no processo de ensino-aprendizagem, como também identificar a importância da leitura e da literatura na formação de jovens e adultos. Para iniciar nossos estudos, vamos começar com um pensamento do nosso grande educador Paulo Freire. Na sua obra A Importância do Ato de Ler, ele dizia que, antes mesmo de chegar à escola, já se encontrava alfabetizados pelos seus pais, porque ele já lia o mundo à sua volta antes mesmo de ler as palavras. Então, esse pensamento, ele muito vem a nos ajudar com a educação de jovens e adultos. Por quê? Nossos alunos hoje, embora sejam alfabetizados, né, nós vimos na história que o grande problema da educação de jovens e adultos era que nós tínhamos um grande índice de analfabetos. Hoje a gente já tem algumas estatísticas melhores, mas ainda não satisfatórias, então a gente precisa trabalhar. Mas nós temos o quê? Alunos alfabetizados, alunos que conhecem o seu mundo à sua volta, mas ele não tem o gosto pela leitura, ele não tem a prática de ler. Por quê? Devido a seus problemas sociais, geralmente são alunos de classe sociais mais baixas, em que esse ato de ler não é verificado na família, os pais trabalham demais e, lógico, a própria cotidiano familiar faz com que ele não se estimule pela leitura. E o que a gente tem hoje? Nós temos sérios problemas de alunos que não se dão bem na matemática, ou na física, na biologia, não porque não entendem os conhecimentos, mas sim porque eles têm dificuldade de leitura. Então, hoje nós vamos ver que a prática da leitura, o uso da literatura, né, é muito importante para a formação desses alunos. Por quê? Eles têm que resgatar esse tempo, né, que foi perdido para eles com relação à prática da leitura na sua vida, no seu ambiente escolar, em que ele geralmente não teve essa oportunidade, como a gente vê hoje com as nossas crianças e com os nossos jovens. Para iniciar nossos estudos, nós vamos ver que muitas políticas de incentivo à prática da leitura. Então, nós temos alguns programas e projetos que foram desenvolvidos especificamente para a educação de jovens e adultos. Um deles é a coleção Palavra da Gente. Esse programa, ele teve como um princípio fundamental tratar o texto literário como uma forma de expressão artística e cultural, ou seja, os livros trabalhados na educação de jovens e adultos eram colocados para eles na forma de teatro, na forma de música, para que ele começasse a ter interesse pelo gosto e aí, a partir desse conhecimento prévio, ele tinha interesse de buscar o livro que contasse aquela história toda, então estimulava eles a procurar. Outro projeto muito importante que incentivou a leitura para os jovens e adultos foi o projeto Leituração, né, que foi desenvolvido pela Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo em 2003. E qual era o objetivo? Era a formação de docentes, bibliotecários, agentes de salas de leitura, para que eles transformassem, né, o ato da leitura numa coisa prazerosa, de uma forma lúdica, em que os alunos começassem a procurar a biblioteca, não como aquele ambiente fechado, que ninguém poderia fazer barulho, mas como um ambiente ativo, prazeroso para a prática da leitura.
Tivemos também uma outra prática que foi o projeto É Só o Começo, né? Esse projeto ele foi desenvolvido pelo MEC e consistia na adaptação de clássicos da literatura, como Machado de Assis, Eça de Queiroz. Então, textos que têm uma qualidade da língua portuguesa muito rebuscada, com vocabulários muito difíceis. Então, eles faziam adaptações desses textos para que os alunos, né, os que estavam iniciando a sua vida na literatura, eles começassem a ter uma forma linguística mais fácil e aí ele começava a conhecer essas obras literárias consideradas clássicas no nosso país, né? E também tivemos a coleção Literatura para Todos, que foi desenvolvida já em 2005, né? Pelo MEC e pela SECAD, onde aqui alguns livros, né, foram incentivados de uma forma que desse acesso a todos os alunos da educação de jovens e adultos. E por último, nós temos o projeto Agente de Leitura de 2011, muito voltado para as famílias, principalmente que recebem Bolsa Família, onde jovens e adultos eles são selecionados para que no ambiente em que eles vivem, né, eles possam realizar empréstimo de livros, criar cirandas ou rodas de leitura, incentivando as suas crianças, né, daquele bairro, daquele ambiente a ler, ou seja, para que quando eles cheguem na idade adulta, ele já tenha esse costume, esse hábito da leitura. Então, são alguns programas, né, de incentivo, políticas públicas que a gente chama, de incentivo à prática da leitura e alguns muito específicos para a educação de jovens e adultos. Então, a prática da leitura da EJA, né, como nós podemos ver, ela é muito importante porque ajuda a conhecer novos vocabulários de uma forma bem natural. Os alunos começam a aprender regras ortográficas, regras gramaticais, de uma forma bem mais natural, de uma forma bem mais prazerosa. Por meio da interpretação de textos, né, eles são estimulados a refletir sobre o seu cotidiano e outras realidades. Ou seja, através da leitura, nós vamos transformar aquele jovem em um agente transformador, em um agente reflexível, né? Então, ele começa a refletir o seu cotidiano e começa a interferir no sentido de melhorar a qualidade de vida, o ambiente em que ele vive. Portanto, a primeira tarefa de qualquer professor que começa a trabalhar com educação de jovens e adultos deve ser o quê? Estimular os alunos ao processo de alfabetização e letramento. Quando a gente fala alfabetização e letramento, nós não estamos querendo dizer que os alunos não sabem ler, que os alunos não sabem escrever. Mas eles têm uma defasagem muito grande e é por isso, muitas vezes, que ele não consegue se sair bem em outras disciplinas, né? Então, quando a gente fala de letramento, de alfabetização, é realmente fazer com que não seja só aquela leitura que vai lá e consegue interpretar os sons das letras, das palavras, né? Mas ela aprendeu o sentido, porque nós temos no nosso vocabulário diversas palavras que têm duplo sentido e ele tem que estar o quê? Contextualizado. Então ele começa não só a aprender a ler, porque ler ele já sabe muito bem a ler, ele já teve algum processo na vida em que fez com que ele tenha a leitura como um hábito do trabalho, né, na vida em que ele está inserido. Então, ele precisa começar a ver a leitura não só no sentido da palavra ler, mas sim no palavra ler, de dar sentido, de dar ação às suas palavras. Então, ele começa a perceber essa necessidade de começar a aprender a ler no sentido de interpretação. Isso vai facilitar muito até em outras disciplinas. Então, quando a gente fala do processo da leitura, a prática, né, não deve ser estimulada apenas para o professor de língua portuguesa, não, né, e suas literaturas. Ele deve ser um elemento utilizado em outras áreas. Afinal, por que o aluno não consegue resolver um problema de matemática? Muitas vezes porque ele não consegue interpretar o que o problema está pedindo, né? Então, o professor de matemática, de biologia, da física, da sociologia, ele também tem que fazer o estímulo da leitura usando textos, lógico, que correlacione a sua área
de ensino. Então, por meio da leitura, né, o ser humano passa a redescobrir novas ideias, a transformar a sua visão de mundo, buscar novos caminhos para melhorar principalmente a sua qualidade de vida. Né? E nós temos um pensamento aqui de 2 pesquisadores em que ele diz: para a educação de jovens e adultos, a leitura é uma forma de aprender. Então, através da leitura, o aluno começa a conhecer, a abrir seu leque de conhecimento, novas palavras, novos vocabulários, e isso enriquece muito. Para ampliar os conhecimentos de vocês, eu sugiro que vocês leiam o texto A Importância do Ato de Ler, leitura como fator primordial no processo ensino e aprendizagem de literatura na educação de jovens e adultos, né, da Coeli e da Molina. É um texto bem prazeroso de ler e realmente foca esse papel da literatura e da leitura para a educação de jovens e adultos. E aí, com isso, nós chegamos ao final da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos que nós abordamos. Isso aqui é só um início. Vocês devem continuar seus estudos e, para finalizar realmente a nossa disciplina, nós temos uma atividade bem interessante em que vocês vão aplicar na prática todos esses conhecimentos. Essa pesquisa ela envolve o tema que nós trabalhamos nessas últimas aulas, a questão do currículo e as práticas pedagógicas que são utilizadas na educação de jovens e adultos. Então, nessa pesquisa, nós recomendamos que você entreviste um docente que já atua na EJA, né? E após coletar todas essas informações de como que ele seleciona os conteúdos a serem trabalhados, como é que ele faz o seu planejamento de sala de aula, o seu planejamento de ensino, como é que ele trabalha esses conteúdos, quais são as formas, quais são os métodos, ele usa alguma aula prática, ele realiza pesquisa, ele estimula seus alunos a lerem, a conhecerem mais, ou ele simplesmente dá uma aula expositiva. Então vocês vão questionar, fazer alguns questionamentos sobre essa prática docente na sala de aula, dos docentes que já atuam na educação de jovens e adultos, e com base nesses conhecimentos que nós tivemos nessa disciplina, eu gostaria que vocês contextualizassem, ou seja, fizessem os argumentos. Será que a forma com que aquele professor está trabalhando, as escolas, quais são os ambientes, quais são os recursos que são disponibilizados a esses professores para que ele motivem seus alunos e realmente a gente consiga alcançar esse objetivo, que é a permanência do aluno, fazer com que ele aumente a sua escolaridade, para que ele se insira dentro da sociedade como cidadão, que tem conhecimentos, que tem um arcabouço de argumentos para que ele possa refletir e atuar realmente na sociedade. Então, conversem com algum professor, né, e pesquisem sobre essas formas e façam essa contextualização realmente do que a gente aprendeu e o que realmente está acontecendo na prática, no nosso dia a dia, nas escolas de educação de jovens e adultos. Por hoje é só. Até uma próxima oportunidade e espero que vocês tenham gostado dos nossos assuntos que nós tratamos nessa disciplina. Boa sorte nos seus estudos.